Segundo Crônicas, capítulo 30. Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Versículo 6. A festa da Páscoa havia caído no esquecimento. Esta celebração era em memória da libertação do povo de Israel do jugo egípcio, quando cordeiros foram imolados e seu sangue marcou os umbrais das portas dos filhos de Israel, livrando seus primogênitos da morte. Ezequias convocou não só o povo de Judá, mas enviou os correios com cartas para todo Israel. Todas as tribos foram convidadas a celebrar a Páscoa ao Senhor. Aquelas cartas não continham apenas um convite para a Páscoa, mas um convite à vida eterna. As palavras do rei Ezequias não saíram dele mesmo, mas foram uma inspiração divina, uma declaração do amor de Deus a todo o Israel, o seu primogênito. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Só que aconteceu algo impressionante. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Que coisa mais triste! Se zombaram das palavras do mensageiro de Deus, então zombaram de Deus, e de Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6, versículo 7. O apelo de Ezequias foi que o povo se voltasse para Deus, que não endurecesse o coração, para que o Senhor pudesse se voltar para o restante que escapou. E foi para um restante mesmo, pois apenas alguns se humilharam, e em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração. Um só coração, eis o que precisamos como povo de Deus. E isso faz muito sentido, já que servimos a um único Deus. Precisamos voltar ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, o Deus eu sou, Êxodo capítulo 3, versículo 14. O Deus Verbo, João capítulo 1, versículos 1 ao 3. O Deus que não muda, Malaquias capítulo 3, versículo 6, Tiago capítulo 1, versículo 17. O Deus que foi até a cruz por nós, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ele é o mesmo Deus com a mesma mensagem. Eu amo vocês, Jeremias capítulo 31, versículo 3. Que é isso que muitos têm feito, zombando dos mensageiros do Senhor? O fato de fazermos parte do Israel espiritual de Deus, Gálatas capítulo 6, versículo 16, não nos torna automaticamente salvos, porque podemos estar em Israel, mas não sermos Israel. O convite de Deus é que façamos parte de alguns que se humilharam para que Ele nos conceda um só coração. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Jeremias capítulo 32, versículo 39. Quando o povo de Deus se dispõe a lançar fora os altares pagãos, é porque antes os lançaram fora de seus corações. Os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram, pois a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela discerne os propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Temos nós nos envergonhado quando confrontados pela palavra? O pecado em que em nós habita tem nos incomodado? Cuidado, amados! Quando agimos como o mundo, pensamos como o mundo, nos vestimos e comemos como o mundo, e nada disso nos incomoda, estamos no terreno minado do inimigo. Enquanto não entendermos que precisamos temer a Deus todos os dias, também não compreenderemos que trata-se de uma necessidade urgente. Mas ainda havia muitos na congregação que não se tinham santificado, contudo, comeram a Páscoa, porém Ezequias orou por eles. Eis o verdadeiro líder de Deus, que não julga, mas intercede. Temos nós intercedido por aqueles que percebemos estar longe dos propósitos divinos? Ou estamos perdendo o nosso tempo e até a eternidade comentando sobre a vida de nossos irmãos?
Jesus repreendeu os escribas e fariseus por ocuparem a cadeira de Moisés, o homem de Deus, e não viverem como ele viveu, e deu uma séria advertência aos seus discípulos e às multidões que o ouviam. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus capítulo 23, versículo 3. Penso que não preciso comentar mais nada sobre isso. Cristo foi suficientemente claro. Permitam-me parafrasear a compassiva e sincera oração de Ezequias. Meu Deus, Tu que és bondoso e misericordioso, perdoe estes teus filhinhos, porque apesar de ainda não estarem agindo em total acordo com a Tua palavra, eles estão abrindo o coração para buscar ao Senhor. E qual foi a resposta divina? De rejeição? Não, amados, de amor. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Percebem a semelhança deste episódio com o episódio em que uma mulher adúltera foi lançada aos pés de Jesus? Os seus irmãos na fé estavam prestes a apedrejá-la, quando o mesmo Deus que ouviu Ezequias e sarou a alma do povo, disse à mulher: Eu não te condeno, mulher. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. Onde há perdão, há salvação. E onde há salvação, há grande júbilo, e de dia em dia há gratidão e louvor em honra ao Senhor que sara e que salva. Quando há esta unanimidade entre o povo de Deus, ele suscita grande alegria, e a voz do povo é ouvida, e a sua oração chega até a santa habitação de Deus, até aos céus. Precisamos urgentemente dispor o coração para buscar o Senhor Deus. Então a santificação virá dia após dia, nos moldando e nos purificando de todo o pecado. Você compreendeu tudo isto? Então agora é a hora de você, com grande júbilo, se alegrar e louvar ao Deus da tua salvação. Ele quer te sarar, Ele quer te salvar, Ele quer te amar para sempre, porque Ele não muda, nem tampouco o seu amor. Assim como imolaram o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro de Deus foi imolado por você e por mim. Quem compreende e aceita esse amor incondicional o tornará conhecido em toda a parte. Não endureçais agora a vossa cerviz, confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que Ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus. Vigiemos e oremos. Bom dia, amados e salvos pelo Cordeiro de Deus. Junte-se a nós neste movimento de oração, seja um intercessor diário. Quando for tentado a julgar, ponha-se de joelhos a orar. Eu oro por você. Rosana Garcia Barros.